Muito bem, pessoal. Então, nosso trabalho aqui é desenvolver um modelo matemático para o nível desses dois reservatórios. Esses reservatórios estão conectados por uma válvula, então a gente tem tanques conectados com interação. Então, o nível dos dois reservatórios interfere na vazão entre eles, tá? E esse primeiro reservatório, ele recebe uma certa quantidade de líquido, tá? Com uma certa vazão Q. O primeiro reservatório ele tem nível H1, o segundo reservatório tem nível H2, tá? E essa válvula vai ser a válvula número 1, e essa válvula de descarga do segundo reservatório é a válvula número 2, tá? Então, desenvolver um modelo matemático do nível desses tanques, tá? Não é uma tarefa muito difícil, a gente só tem que identificar aqui o que está entrando e o que está saindo de líquido nos dois reservatórios. Para o tanque número 1, tá? A gente vai escrever o seguinte balanço. Eu tenho que a variação do nível desse reservatório, ele é 1 sobre a área desse reservatório. E eu vou colocar aqui, com sinal positivo, tudo que está entrando no primeiro reservatório, que no caso é apenas esse Q de T, tá? Essa vazão variável no tempo. E vou colocar com sinal negativo tudo que está saindo. Nesse caso, a gente tem a vazão que passa por essa válvula, tá? Essa válvula número 1. Essa vazão que passa pela válvula número 1, ela depende do nível dos dois reservatórios, tá? Eu vou considerar aqui, apenas para fins desse exercício, que o reservatório número 1 ele tem um nível mais alto do que o reservatório número 2. Vocês vão entender o porquê dessa consideração, tá? Quando eu colocar aqui o modelo da vazão que passa por essa válvula. Então, ó, eu vou considerar que o nível do reservatório 1 está mais alto do que o reservatório número 2 e, por isso, o sentido do escoamento por essa válvula é do reservatório 1 para o reservatório número 2. Tá? Então, a gente está retirando o líquido desse primeiro reservatório. Eu vou escrever aqui com uma certa constante dessa primeira válvula, tá? E isso dentro de uma raiz quadrada, tá, da diferença dos dois níveis. Tá? Nível do reservatório 1 menos o nível do reservatório 2. E não tem mais nenhuma entrada nem saída nesse reservatório, então eu posso fechar esse modelo matemático do primeiro reservatório. Observem que eu fiz essa consideração porque, caso contrário, caso o nível do reservatório número 2 ele seja maior do que o reservatório número 1, se eu escrevesse a expressão desse jeito, a gente teria um problema matemático e um problema de modelagem. Problema matemático porque eu teria aqui um número negativo, já que H1 seria menor que H2, dentro de uma raiz. E a gente teria uma vazão com um número complexo, e isso seria impossível, tá, na prática. Sem contar que, se eu tenho o nível do reservatório 2 mais alto do que o reservatório 1, eu estaria recebendo líquido desse segundo reservatório. Então, o reservatório 1 receberia líquido do segundo, e esse sinal teria que ser positivo. Para o reservatório número 2, a gente vai fazer um balanço muito parecido, tá? Então a análise vai ser feita observando o que está entrando e o que está saindo. Então eu vou escrever aqui dH2dt vai ser 1 sobre a área do reservatório 2, certo? E o que está entrando? Se eu estou considerando que essa vazão aqui, que passa pela válvula 1, é o que está saindo do reservatório 1, consequentemente, essa quantidade é o que entra no reservatório 2. Então, vou escrever esse termo aqui com sinal positivo, H1 menos H2. E a gente tem ainda uma segunda válvula, que é uma válvula que descarrega parte desse conteúdo do reservatório 2. Então, como ela está descarregando, eu vou escrever esse termo com sinal negativo. Tá? Nesse caso, a gente vai levar em consideração somente o nível do reservatório 2, porque essa coluna hidrostática está forçando o escoamento pela válvula número 2. Então, a gente tem aqui nível 2. Então, esse é o modelo matemático para esses dois reservatórios com iteração, considerando esse modelo não linear para a válvula. Vamos agora para a segunda parte, onde a gente vai determinar o nível dos dois reservatórios quando a gente tiver uma vazão de alimentação do primeiro tanque de 0,03 metros cúbicos por segundo,
quando os reservatórios tiverem essas áreas transversais e essas constantes das válvulas forem de 0,02 para a válvula entre os reservatórios e 0,03 para a válvula de descarga do segundo reservatório. Tá? Então a gente quer determinar os níveis no estado estacionário. Quando a gente estiver trabalhando no estado estacionário, o que vai acontecer é que essas derivadas serão iguais a zero. Então, no estado estacionário, não existe variação de nível. Então, essas duas derivadas são iguais a zero. Consequentemente, a área, quando passar multiplicando para o outro lado, também vai sumir. Isso significa para a gente que essa área ela não vai interferir no nível do estado estacionário desses reservatórios. Então, a gente não precisa dessas informações para fazer o cálculo do nível dos reservatórios no estado estacionário. Então, o que nos resta aqui é que para o reservatório 1, tá, partindo dessa equação, dessa primeira equação, para o reservatório 1, a gente pode escrever o seguinte: a derivada é igual a zero, a área multiplicando para lá também dá zero, então o que sobra para a gente é Q de T menos CV1 raiz de H1 menos H2, certo? E aí, se eu manipular essa expressão, eu posso jogar esse termo para o outro lado, tá? E escrever o seguinte. Eu posso escrever aqui que a raiz de H1 menos H2 é igual a Q de T sobre CV1, certo? E elevando ao quadrado os dois termos, os dois lados da igualdade, eu tenho que H1 menos H2 é igual a Q de T sobre CV1, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse balanço do segundo reservatório, ele nos dá uma relação entre o nível do primeiro reservatório e o segundo reservatório. Então, eu preciso de uma outra expressão, tá, para poder encontrar, porque aqui eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o nível do primeiro reservatório e o nível do segundo. Então, eu preciso de uma segunda equação para poder encontrar o nível dos dois reservatórios. Então, para isso, eu vou desenvolver também a expressão referente ao segundo reservatório. Nesse caso, eu posso escrever o seguinte. Também teremos derivada igual a zero, a área passa para o outro lado também vai sumir, e o que vai sobrar são esses dois termos. Tá? Então, eu posso escrever a seguinte relação. Eu posso escrever CV1 é raiz H1 menos H2, certo? Igual a CV2 raiz de H2. Então, agora, o que eu posso fazer é jogar esse CV1 aqui para baixo e elevar os dois membros ao quadrado, e eu vou encontrar a seguinte relação. H1 menos H2 vai ser igual a CV2 raiz de H2 sobre CV1, tudo isso ao quadrado. Vejam que eu tenho aqui, tá? H1 menos H2, H1 menos H2, eu posso substituir uma expressão na outra, e o que vai sobrar de incógnita é apenas o nível do segundo reservatório. Então, só desenvolvendo um pouquinho mais essa expressão, tá? Eu vou escrever aqui essa expressão asterisco e essa é a 2 asterisco, tá? Continuando a 2 asterisco, a gente tem H1 menos H2 igual CV2 CV1 ao quadrado, e aí o quadrado da raiz aqui vai ser o H2. Então, agora substituindo H2 em H1, tá? A gente encontra o seguinte. CV2 sobre CV1 ao quadrado H2 é igual a Q de T sobre CV1 ao quadrado. A gente pode até fazer uma simplificação aqui, CV1, tá? E aí a gente encontra CV2 ao quadrado
H2 igual a Q de T ao quadrado. A gente joga ali para o outro lado, o CV2 encontra que o nível no segundo reservatório é Q de T sobre CV2 ao quadrado. Fazendo a devida substituição, a gente encontra que H2 é 0,03 sobre CV2, que é 0,03, ao quadrado. Isso aqui dá 1 metro de nível. Tá? Então, o nível do segundo reservatório é 1 metro. O primeiro reservatório, se a gente retomar aqui a expressão, ele é, se eu jogar esse H2 para o outro lado, ele é esse termo aqui mais o nível do segundo reservatório. Então, vamos escrever, tá? Aqui a expressão para o primeiro reservatório, ele é H2 mais Q de T CV1, tudo isso ao quadrado. Então, H2 é 1 mais 0,03 sobre 0,02 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3,25 metros. Tá? Então, esses são os níveis dos dois reservatórios no estado estacionário. Como é que eu posso fazer para checar esses valores? Eu posso substituir de volta nas expressões, tá? Aqui do balanço, essa e essa, tá? E ao substituir de volta, a gente percebe que as derivadas dão exatamente iguais a zero. Então, significa que esses são de fato os valores dos níveis dos dois reservatórios no estado estacionário.